Oi gente, a paz do Senhor, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. E hoje eu vou contar pra vocês a experiência que eu tive de me libertar dos medicamentos antidepressivos. Foi uma experiência e também uma vitória que Deus me deu, então eu vou compartilhar para quem sabe poder ajudar outras pessoas. Nós estamos vivendo uma época onde muitas pessoas têm sido acometidas pela depressão, ansiedade e vários tipos de transtornos. E isso tem sido muito comum, todo mundo conhece alguém que teve depressão ou já teve também. Então tem se tornado algo assim muito comum, não só aqui no nosso país, mas ao redor do mundo também. Tem uma pesquisa que diz que todas as pessoas, desde o início da vida da infância até a terceira idade, em algum momento da vida, vai desenvolver ansiedade, depressão ou algum tipo de transtorno. Então isso é algo muito sério. Eu tive problemas com depressão e ansiedade na época da pandemia. Na verdade foi antes da pandemia um pouquinho, mas a pandemia ajudou a intensificar bastante o problema. Então é importante falar que nós somos cristãos, mas não estamos isentos de ter problemas psicológicos, até porque é uma doença. Então, assim como nós não estamos isentos de ter uma doença física, isso também acontece com as doenças mentais. Então, assim, não é porque você é cristão que você não pode ter aquilo, como muitas pessoas falam, inclusive eu já ouvi isso. Então, essa é uma frase muito ignorante. Se você ouviu isso de alguém algum dia durante a sua vida e você passou ou está passando, saiba que isso é comum, porque nós somos pessoas, seres humanos. Antes de sermos cristãos, somos pessoas, somos carne. Então estamos propícios e sujeitos a ter sim esse tipo de doença também. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que homens da Bíblia que eram cristãos, que buscavam a Deus, passaram também por esses problemas. E a Bíblia não fala especificamente que ele teve depressão, mas quando a gente lê, a gente consegue perceber que ali havia um pouco de depressão e de ansiedade naqueles homens de Deus. Então eu passei por esse processo aí. Eu sou cristã, eu tinha vida de oração, de leitura bíblica, de jejum, mas foi uma doença que sobreveio por conta de sobrecargas psicológicas, de questões de trabalho. Então eu tive o transtorno e precisei fazer um tratamento, precisei ir até o psicólogo, precisei ir até o psiquiatra e fazer todo o processo que eles me recomendaram. Então é importante você entender que essas doenças precisam sim de tratamento. Então você precisa ir até o médico, buscar um profissional que vai te ajudar, que vai passar a medicação certa para você tomar, e o psicólogo que vai te dar o caminho do que você deve fazer, de quais artifícios você vai utilizar para sair ali daqueles gatilhos mentais negativos, como reagir diante das situações, das circunstâncias. Então é muito importante você ir até os profissionais, que eles vão te ajudar da melhor forma possível. Claro que você tem que orar, pedir a Deus para tirar de você, sim, isso é muito importante, mas requer também um tratamento, assim como qualquer outra doença. E eu fui, a médica passou um remédio para mim, foram 2 remédios, eu tomava um durante o dia e tomava um durante a noite. E aí foi um processo que alguns remédios não davam certo, ela ia mudando, até que ela chegou a um que funcionou para mim, porque meu organismo era muito resistente a remédio. Na verdade, meu organismo é resistente à medicação, então ela me falou isso, e até que ela conseguiu encontrar um que deu certo pra mim. E eu tomei ali por 2 anos e meio a medicação. Só que chegou um tempo que eu acredito que tudo há um propósito, tudo há um tempo. E eu sempre orei a Deus durante esse processo, tentava ouvir a voz de Deus falando comigo, apesar que foi uma fase assim muito difícil para eu conseguir ouvir a voz do Senhor, porque eu tava muito sufocada com muitas coisas, muitas pessoas que estavam ali em volta, mas teve um dia que Deus falou pra mim muito claro, que foi o dia que uma irmã foi contar o testemunho dela, falou que ela teve ansiedade, e aí ela foi compartilhando como que ela fez, e no momento que ela contou o testemunho dela, o Espírito Santo falou comigo muito fortemente, eu não tive dúvida nenhuma. Ele falou assim: é hora de parar. E ali naquele momento eu me senti preenchida assim por uma paz muito grande, uma convicção de que eu estava pronta para viver sem aquela medicação, a qual eu precisei tomar, mas que havia chegado o tempo de parar, porque o processo ali de eu viver dependendo das medicações já havia terminado, e que Deus queria agora que eu vivesse na dependência dele. Eu tinha uma consulta com a médica na outra semana, ou era no outro mês, não me lembro, eu sei que foi assim muito próximo do dia que ela contou esse testemunho, e ela contou com tanta fé, com tanta convicção, que eu senti, Deus falou comigo ali nitidamente, e eu sei que aquele foi o dia que Deus separou para falar comigo, que aquele testemunho ela contou para me atingir, para me alcançar. É por isso que eu digo, é muito importante você testemunhar o que Deus fez na sua vida, para que outras pessoas também sejam edificadas, porque eu fui muito edificada através desse testemunho. Eu fui na médica, eu pedi à médica para suspender a medicação, eu conversei com ela e ela falou para mim, ela olhou para mim e falou assim: você tem certeza que você quer viver sem a medicação?
Eu falei, sim, eu quero, eu já consigo viver sem ela, doutora. Mesmo assim, tendo um pouco de medo, porque eu tava com medo, sim, de parar de tomar o remédio e eu ter sequelas e acontecer alguma coisa, porque a gente sabe que fica, assim, algumas sequelas dessas medicações. Ajuda uma coisa, atrapalha em outra. Então eu fiquei com um pouco de medo, mas eu fui na fé e na convicção de que Deus estava no controle de todas as coisas. E aí a médica olhou pra mim e falou, o remédio são as suas amuletas. Você tem certeza que você não quer mais? Eu falei pra ela, não, doutora, eu não quero mais, pode suspender. Ela começou a fazer a retirada aos pouquinhos, é o desmame, né, que eles chamam. Ela fez o desmame da medicação e acreditem, gente, eu vivo muito melhor sem as medicações, porque na época que eu tomava as medicações eu tinha muita crise ainda e às vezes eu ficava muito mal, eu chorava de angústia porque eu não conseguia sair pra ir ali no mercado, que eu passava mal e eu ficava chorando. E foi um processo que eu me apeguei mais ainda a Deus quando eu me libertei da medicação. Por quê? Porque eu entendia que aquilo poderia me trazer algum tipo de mal, que eu iria ficar sem um remédio, eu iria viver tendo crises. Isso ficava assim muito forte na minha cabeça, então eu falei, vou me apegar mais a Deus, vou orar mais, vou jejuar mais, vou ler mais a Bíblia. E foi um momento que eu me aprofundei muito mais, comecei a fazer orações em línguas assim frequente. Foi algo que eu aprendi também, que a oração em línguas ajuda bastante nesse processo, me ajudou muito. É algo que eu uso muito em meu benefício, porque a Bíblia fala que o que fala em línguas edifica a si mesmo. Então eu uso as línguas estranhas para a minha edificação. Aí as crises foram diminuindo, e hoje eu vivo assim muito bem sem os remédios. Claro que uma vez ou outra a gente sente alguma coisa, mas assim, é algo muito distante. E aconteceu de uma forma tão natural que eu fico pensando às vezes, meu Deus, eu nem tenho mais aquelas crises que eu tinha. Às vezes eu tava fazendo atividades assim, básicas do dia a dia e eu me sentia mal, como varrer uma casa, passar um pano na casa, lavar um prato. E hoje eu não sinto mais isso. E eu fico assim observando e só agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Ele é muito maravilhoso. Se Deus tá mandando você fazer algo que você acha que não vai dar certo, que você não acredita, faça, porque quando Deus fala, Deus garante. Quando Deus te dá um decreto de algo é porque Ele sabe que você dá conta, Ele vai te capacitar para viver aquilo, como Ele tem me capacitado para viver sem as medicações. Então Ele pode capacitar você também. Você precisa ficar atento às direções que Deus vai te dar. Mas é importante também você entender que é uma questão de saúde, que você precisa ter um acompanhamento médico. Assim, se você toma medicação e Deus falou pra você parar de tomar algo assim, vá até o médico, pergunte ao médico, peça uma ajuda ao médico pra tirar a medicação. Não vai assim em casa mesmo, vou parar de tomar porque Deus falou. Eu não fiz isso, eu fiz da forma correta. Conversei com a médica e ela me orientou e eu consegui porque eu tive também ali um acompanhamento. Então não faz assim loucuras da sua cabeça, não faz tudo certo, porque eu acredito que Deus trabalha assim na organização. Então faça de acordo com o que Deus está te direcionando e da forma lícita. E se você está passando por esse processo de ter esses problemas de depressão, ansiedade, saiba que é uma fase que vai passar, você vai sair daí. Comece a se visualizar sendo curado, sendo curada desse problema. Consiga se enxergar você estando do outro lado, testemunhando aquilo que Deus fez na sua vida. Porque eu sei que quando a gente está assim, a gente não consegue enxergar coisas boas acontecendo, a gente não consegue se ver curado ali da doença. Mas isso não quer dizer que não vai acontecer, não é porque você não está vendo que não vai acontecer, porque enquanto eu não me enxergava assim, Deus já me enxergava. E hoje eu estou aqui testemunhando e ajudando também outras pessoas, e acredite que isso vai acontecer com você também. E é isso, gente, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com mais alguém aí que passa por esse problema, que você sabe que pode ser ajudado através desse testemunho. Até o próximo vídeo e a paz do Senhor.